Imagine uma época distante, logo após o grande dilúvio, quando a humanidade começou a repovoar a Terra. Nesse período, todas as pessoas falavam a mesma língua, uma época em que não havia fronteiras entre nações e todos se entendiam. Unidos pelo mesmo idioma, as pessoas acreditavam que poderiam alcançar tudo o que desejassem, até o mais impossível dos sonhos. E, embalados por esse desejo, começaram a construir uma torre que tocaria o céu. Essa é a história da Torre de Babel e da confusão das línguas, uma das passagens mais intrigantes e simbólicas da Bíblia, que explica como e por que as diversas culturas e línguas surgiram no mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar e a compartilhar essas histórias. E, se possível, deixe seu comentário sugerindo uma história que você queira ver e ouvir. Vamos ao vídeo. Logo após o dilúvio, Noé e sua família haviam sobrevivido e recebiam a bênção divina para repovoar a terra. Deus instruiu que os descendentes de Noé fossem frutíferos, multiplicassem e enchessem a terra. No entanto, ao longo das gerações, a humanidade começou a esquecer essa ordem e, pouco a pouco, a rebelião contra Deus voltou a crescer. A humanidade, talvez ainda temerosa de outro desastre natural, decidiu se estabelecer em um só lugar, formando uma grande cidade onde poderiam ficar juntos, seguros e sem correr o risco de se dispersarem. Com o passar do tempo, as cidades começaram a florescer e as pessoas descobriram novas habilidades, como a fabricação de tijolos e o uso de betume para construções mais resistentes. Era um período de descobertas, avanços e muito otimismo. Com o mesmo idioma, a comunicação era perfeita e juntos, os habitantes da grande cidade tomaram a decisão de realizar um feito grandioso: construir uma torre monumental que mostrasse seu poder e alcance. Era mais do que um simples edifício. Era um símbolo de união, força e autossuficiência. Eles desejavam que todos que passassem por ali pudessem ver e se impressionar com a magnificência da obra humana, pensando: olhem o que conseguimos fazer juntos. A torre começou a ser erguida no Vale de Sinear, região da Mesopotâmia, onde mais tarde seria a Babilônia. Não se tratava apenas de uma obra arquitetônica, mas de um símbolo. Aquela torre, segundo a Bíblia, deveria ser tão alta que chegasse até o céu, um monumento que faria todos se lembrarem daquele povo, sua grandeza e união. Em Gênesis 11:4, lemos as palavras da população: vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus, para que possamos fazer um nome para nós mesmos e não sejamos espalhados por toda a terra. Eles buscavam não só uma forma de glorificação própria, mas também de controle sobre seu próprio destino, indo contra o propósito original que Deus havia planejado para eles. Estavam cegos pelo desejo de permanecer em um só lugar, desafiando a ordem divina de se espalharem pela terra. Para compreender o que estava em jogo, é importante lembrar que, para o povo da época, alcançar o céu era um feito que colocaria o homem em pé de igualdade com o divino. Eles estavam, no fundo, buscando independência de Deus. Ao construir a torre, a humanidade estava mostrando que poderia viver sem a presença de Deus, sem depender daquilo que Ele havia instruído. Queriam viver por si próprios, em suas próprias leis e desejos. Na Torre de Babel, vemos uma das primeiras expressões do orgulho humano. A construção continuava e a torre se tornava cada vez mais alta. O barulho das obras, o movimento constante de pessoas, tijolos sendo empilhados, betume sendo aplicado, tudo indicava a ambição e o entusiasmo do povo. Contudo, Deus observava a construção e percebia a verdadeira intenção por trás daquela obra gigantesca.
Aquela torre representava o auge da autossuficiência humana, uma tentativa de alcançar algo que era reservado apenas ao Criador. Deus sabia que a unidade do povo, embora fosse algo valioso, estava sendo usada para desafiar sua vontade. Ele viu que com uma única língua e uma única intenção, a humanidade poderia alcançar até mesmo aquilo que fosse contrário a seu propósito. Ao se unirem, estavam caminhando rumo à própria destruição espiritual, acreditando que poderiam ser como Deus. Então, Deus decidiu intervir para corrigir a situação. Em um momento crítico, Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Ele viu o orgulho e a presunção daquela obra e tomou uma decisão inesperada: confundir suas línguas. Como é descrito em Gênesis 11:7, Deus diz: "Venham, vamos descer e confundir a língua deles, para que não se entendam mais uns com os outros." Imagine a cena. Trabalhadores no topo da torre pedindo tijolos e, de repente, ouvindo palavras estranhas, como se seus companheiros tivessem começado a falar em línguas completamente desconhecidas. O que era um esforço de união rapidamente se transformou em caos. Eles gritavam, tentavam se entender, mas a língua se tornava uma barreira intransponível. Aquilo que os havia unido agora os separava. O medo, a confusão e a frustração tomaram conta da construção. Sem entenderem uns aos outros, as pessoas foram obrigadas a abandonar a obra. A torre ficou inacabada e a cidade foi abandonada. O resultado foi inevitável. Sem conseguirem se comunicar, os grupos foram se dispersando. Assim, exatamente o que eles tanto temiam acabou acontecendo. Os povos começaram a migrar, espalhando-se pelas regiões ao redor e se estabelecendo em lugares diferentes. A língua e a cultura de cada grupo começaram a se transformar de maneira única, formando as bases para as futuras civilizações. Essa dispersão forçada foi a origem das diversas línguas e culturas que vemos hoje. A torre ficou conhecida como Babel, que significa confusão, porque ali Deus confundiu a linguagem dos homens. Desde então, a diversidade linguística tem sido uma característica marcante da humanidade, um testemunho das origens comuns que temos, mas também dos limites que Deus estabeleceu para que a humanidade se lembre de sua dependência dele. A história da Torre de Babel carrega lições profundas sobre a relação da humanidade com Deus, sobre o orgulho, a autossuficiência e o valor da diversidade. Em Babel, a humanidade tentou alcançar o céu por seus próprios meios, mas descobriu que a verdadeira união só é possível quando se respeita a vontade divina. Deus, ao confundir as línguas, não só impediu um ato de rebelião, mas também trouxe à tona a diversidade que, mesmo com diferenças, nos enriquece e nos lembra de nossa origem comum. Além disso, a torre inacabada se tornou um símbolo duradouro do orgulho e das ambições desmedidas que afastam o homem de Deus. Babel nos lembra que, embora sejamos dotados de habilidades incríveis, há limites e propósitos que só Deus compreende plenamente. A verdadeira grandeza está em reconhecer esses limites e viver em harmonia com o plano divino, buscando sempre a humildade e a união que respeitam as diferenças que Ele mesmo criou. Se você assistiu até o final, é porque gostou do que viu e ouviu. Já que está aqui, vamos fazer uma oração para Deus nos abençoar ainda mais todos os dias. Então, inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe nos comentários alguma experiência sua. Queremos muito ouvir sua história. Senhor Deus, agradeço por mais um dia e pela chance de caminhar sob Tua graça. Peço que abençoes cada passo que eu der, iluminando minhas decisões e fortalecendo meu coração para enfrentar qualquer desafio. Que eu encontre Tua paz em cada momento e que o meu trabalho, minhas palavras e ações reflitam o Teu amor. Protege minha família, meus amigos
e todas as pessoas ao meu redor, guiando-nos com tua sabedoria e enchendo-nos de esperança e alegria. Que o Senhor esteja comigo hoje e sempre. Amém.